Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista há mais de 36 anos, tribuno do júri, com mais de 500 plenários já realizados por todo o Brasil. E com essa experiência que o bom Deus tem me permitido ter, a gente vem aí editando vários vídeos acerca de temas muito interessantes, versando, claro, e sempre sobre o Tribunal do Júri, com o escopo aí, com o objetivo de ajudar a auxiliar o colega advogado de todo o Brasil nas suas atuações. E hoje um tema não menos palpitante, que é a possibilidade ou não de a defesa repetir no plenário de júri as mesmas teses defensivas já utilizadas na primeira fase, lá no Judicium Accusationis, ou juízo, né? Juízo ali da admissão ou não, tá bom? Do crime doloso contra a vida e seus conexos, tá? Lá no Judicium Accusationis, ou sumário de culpa, ou juízo de formação da culpa, como queiram. Tá? Será que isso é possível? Claro que sim, né? Claro que sim. Mais do que isso, você, colega advogado e advogada, não só pode repetir lá no plenário do júri as mesmas teses utilizadas lá no sumário de culpa, lá na primeira fase do júri, mas como também você pode utilizar outras teses defensivas ainda não utilizadas lá na primeira fase do júri, tá? Então você pode repetir, você pode acrescer outras teses, tá bom? Ou você pode simplesmente modificar, né? 360 graus, né? De repente ali você estava na primeira fase negando a autoria ou a participação, e lá no plenário, tá bom? Você de repente pode, sempre em harmonia com a autodefesa do cliente, do acusado, você pode ali pedir a ele que confesse, com a concordância dele, e sempre, e aí, em cima dessa confissão, utilizar uma outra tese ou teses defensivas, tá? Então, exemplificando, se lá na primeira fase do júri, lá no sumário de culpa, tá? Antes da pronúncia, portanto, você utilizou a favor do seu cliente, do réu, as teses de legítima defesa, tá bom? Desclassificação para crime culposo, afastamento das qualificadoras, tá? Você poderá repeti-las agora no plenário do júri, caso, obviamente, o seu cliente tenha sido pronunciado. Então, você poderá repetir a tese lá no plenário da legítima defesa, da desclassificação para homicídio culposo e também o afastamento da qualificadora ou qualificadoras. E ainda mais, além de repetir essas teses, você poderá acrescer outra ou outras, como já mencionado, como inexigibilidade de conduta diversa, o denominado homicídio privilegiado, né? Então, nada obsta, nada impede que você não só repita as teses utilizadas na primeira fase do júri, lá no sumário de culpa, como também acrescer outras teses defensivas. Afinal, gente, eu sempre reitero isso é um mantra nos meus cursos, nas minhas palestras, a Constituição Federal, tá bom? Que digamos ali, a matriz, é a pedra angular da instituição do Tribunal do Júri, né? É a coluna, né? É a coluna ali cervical, não é mesmo? Ou a coluna vertebral do Tribunal do Júri, melhor dizendo. Ela tem ali como
origem o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, tá bom? Cuja a linha A trata ali com todas as letras da plenitude de defesa. Plenitude de defesa. Notem, plenitude de defesa e não plenitude da acusação, não é mesmo? Logo, e principalmente no plenário, que é o judicium causae, ou juízo da causa, ou juízo de mérito, né? Fazendo até um xiste, é lá onde o filho chora e a mãe não vê, não é mesmo? Lá, principalmente, é que essa plenitude de defesa deve se fazer valer, deve ser concretizada, essa plenitude de defesa. E claro, e por conseguinte, que a defesa, dentro dessa plenitude, ela pode simplesmente não só encolher o número de teses utilizadas na primeira fase, diminuir, mas também ampliar, repetindo aquelas já desenvolvidas na primeira fase, acrescentando outra ou outras teses defensivas, tá? Tudo em homenagem à plenitude de defesa. Tudo em homenagem à plenitude de defesa. Lembrando também que a plenitude de defesa, ela pode ser subdividida, né, em autodefesa, que é aquela exercida pelo próprio réu, né? É facultativa, tá bom? Essa autodefesa. O réu pode ou não oferecer a sua versão. De regra, ele oferece, mas poderá omitir, ficar em silêncio. Total ou parcialmente, não importa. Tá? A segunda subdivisão dessa plenitude de defesa é a defesa técnica. Essa é obrigatória, né? Nenhum réu, ainda que ausente ou foragido, poderá ser processado sem um defensor, uma defensora, tá bom? Isso faz parte do devido processo legal, defesa técnica. E, no nosso caso, júri, espera-se que a defesa seja exercida por um colega advogado criminalista e uma advogada criminalista que tenha um conhecimento basilar sobre a estrutura e funcionamento do tribunal do júri, do tribunal popular. E a terceira e última subdivisão dessa plenitude de defesa, que é muito interessante, que só acontece no júri, no plenário de júri, tá? É os argumentos extra-legais. Eu posso dividir em argumentos extra-legais. Extra-legais. O que são isso? É quando você, não apenas no plenário do júri, se vale, tá bom, de argumentos de ordem técnica, né, com fundamento ali no Código Penal, no Código do Processo Penal, na Constituição Federal, mas também em disciplinas ou ciências correlatas, tá bom? Correlatas ou não. Tá? Então, exemplificando, você pode ali se valer, claro, de uma medicina legal, para contestar ali um laudo, né? Um exame de corpo de delito. Você pode se valer ali da balística forense para contestar, tá bom? Se aquele projétil ou projetil extraído do cadáver da vítima, de fato, saiu da arma de fogo do seu cliente, né? Você pode se valer ali da sociologia, você pode se valer ali da psicologia, da psiquiatria, da poesia, da filosofia, dos argumentos ali do dia a dia. Tudo isso conta porque, repito, gente, nós estamos ali diante de 7 cidadãos leigos, juízes de fato e do fato, os jurados. Então você está diante ali do pipoqueiro, do torneiro mecânico, do médico, do engenheiro, do bancário, da dona de casa, do professor, do comerciante, do vigia noturno, várias profissões. Então, você terá que ser eclético, maleável na sua argumentação, não podendo fugir, claro, dos argumentos de ordem técnica, porque nós somos, né? Nós somos profissionais do direito, e o direito é uma ciência, nós somos bacharéis em ciências sociais e jurídicas,
de maneira que não podemos abandonar, né, o denominado, entre aspas, juridiquês, né, que faz parte, é uma ciência, né, assim como a medicina. É uma ciência e tem também o seu vocabulário. A engenharia, igualmente. A contabilidade, igualmente. A arquitetura, igualmente. Não é verdade? Mas, por se tratar de juízes leigos, juízes de fato, você tem que alternar um linguajar técnico com outro linguajar mais comum, mais familiarizado, não é mesmo? Com os ouvidos dos jurados, tá? Então isso faz com que esses argumentos extralegais, que é a terceira subdivisão dessa plenitude de defesa, ela se faça mais importante ainda lá no plenário do júri, lá no plenário de julgamento, tá? E argumentos extralegais e também demonstrações extralegais. Você pode ali fazer demonstração prática, simulada no plenário do júri, para demonstrar a credibilidade da sua tese ou teses defensivas, da sua argumentação, né? Então, tudo é corolário, é consequência dessa plenitude de defesa. Não só o defensor, a defensora, ter o domínio sobre a utilização de tese ou teses defensivas que melhor disser respeito aos interesses do cliente, do acusado, do réu, tá? E como também a forma como você irá expor essa tese ou teses defensivas, de maneira, repito, a convencer o seu público-alvo. O público-alvo que é o conselho de sentença. A primeira entidade do tribunal do júri, lá na sua segunda fase, composta, claro, de 7 cidadãos leigos, os jurados. Tá bom? Então, vai aí mais essa dica para que os colegas, tá bom, possam exaurir, esgotar, tá bom, o seu arsenal de teses defensivas a favor do seu cliente. Sempre de maneira, claro, né, coerente, de maneira harmônica, né? Não é para chegar ali também com 10 teses defensivas e despejar, né, no colo do jurado. Temos que ter também prudência e sabedoria, tá bom? O que será também objeto de outros vídeos de nossa autoria, tá bom, gente? Lembrando mais uma vez que estou aqui à disposição dos colegas de todo o Brasil, inclusive aqui no nosso escritório, Sanches Calvo Advogados, nós temos aqui um segmento que se chama Mentoria no Tribunal do Júri. O que é isso? É um segmento que se propõe a oferecer consultoria e parceria a todos os colegas advogados do Brasil em temas atinentes a crimes dolosos contra a vida, em casos concretos, em processos reais que você tenha no seu escritório, tá bom? Mas que você ainda, por não ter tanta experiência, não ter feito tantos júris, ou nunca ter feito júri, ainda não tem aquela confiança, aquela segurança necessária, não é mesmo? E, portanto, fica aí receoso de pegar a causa, de abraçar o patrocínio dessa causa, né? Tá? E com toda a razão. Então, para evitar isso e fazer com que o cliente não perca esse cliente, mas também seja responsável com relação à sua liberdade, é que nós aqui do escritório Sanches Calvo Advogados disponibilizamos ao colega essa mentoria no Tribunal do Júri, tá? Que é por meio de consultoria e parceria. Saiba mais contatando-nos agora mesmo. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.